Bom, pessoal, estamos aqui com mais um episódio, o quinto episódio da nossa série da Logcast. E hoje, nada mais de uma pessoa muito especial que estamos aqui recebendo. É uma mulher que não construiu só uma empresa, mas construiu uma história. É uma história de fé que tudo parecia incerto, das decisões difíceis que ninguém vê, de uma mãe que precisou ser líder e de uma líder que nunca deixou de ser mãe. Ela está à frente de uma indústria relevante no Brasil, a Ilan Foods. Mais que chama atenção não é o tamanho do negócio, é a força por trás dele. E uma mulher que de posicionamento, de valores de coragem, que prova na prática que dá para crescer sem perder a essência. Hoje com vocês, Rosalina Vilela. Prazer te receber, Rosalina. Obrigado pelo dedicar seu tempo aqui para compartilhar um pouco com o nosso público da Logcast. Eu que agradeço. E a avó? E a avó? Esqueci desse pequeno essa detalhe parte, já. Essa parte é importante, né? Porque você vai formando uma vida, né, Bruno? E a gente fala assim, se a família não se sustenta, como é que você vai? Como é que você vai para frente? Então isso é muito importante. Mas eu quero agradecer de coração o convite para a gente estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. E assim, já começando, né, de fato, assim, o que foi o momento mais difícil da sua vida, onde sua fé te manteve em pé? Gente, o momento mais difícil para mim, eu acho que foi quando eu perdi meu pai. Ele chamou nós, os irmãos todos, para trabalhar na empresa, em 98, 97 mais ou menos, e a gente chegou lá e começou a aprender, né, o que é trabalhar em empresa mesmo, ali na sociedade, num projeto fantástico, que ele estava na frente, e ele teve um AVC e fez o favor de ir embora, né? Então isso para nós, acho que foi um momento, para mim e para minha família, foi um momento bem complicado, que a gente teve que aprender a fazer tudo de novo e a gente não teve o tempo de aprender com ele como que fazia. Então, a gente sofreu muito. E ele, assim, pela sua característica, é visível que ele também foi uma pessoa muito inovadora, né? Nossa, um líder Diferencial, um justo, líder. justo, sabe? Todo mundo respeitava muito e respeita a memória até hoje, né? Fábio Vilela. Então, isso foi para nós um susto e um momento complicado. Mas a gente veio embora. E ele deixou esse legado, né? Deixou. De 74 anos, da Irlan, né? Vai fazer agora. E aí, você falou que E é no dia dos antes, namorados. né? Eu quero contar isso, mas no dia dos namorados, tá? O aniversário da empresa. Então, é um dia legal, né? Muito legal, um dia 12 de comemorativo. junho, Um dia comemorativo. que Você está falando de se presente, você vende está falando muito, de né? doçura, Chocolate. e que significa muito, né? Quando você dá um presente assim, seja para quem for, você está falando de amor, né? Então, é muito importante. E ele deixou um legado legal. E aí, a empresa não começou ali, né? Hoje faz 74 anos, mas tem uma história antes, né? De 1932, as primeiras balas Pois é, a gente produzidas. fala de 52, mas esses dias eu descobri um documento lá que a gente conta que 32, quando você começou a fazer, a Erlan começou a fazer a bala cometa e fabricava até macarrão. Então, isso, você vê que nós já ganhamos aí mais de 32 para 52, mais 20 anos. Então, é uma empresa longeva, de família, na época era a família do seu Juquita, né? Da Sandra, da Tarumã, é o pessoal que fundou a empresa. Então, a empresa dessa, né, com uma história dessa, tem uma história de família muito grande. E aqui, quando você fala do nome, né? A gente tá vendo agora uma curiosidade, né? O Uber agora tá patrocinando o Uberlândia Sport Clube, né? Deu um boom aí mundialmente das notícias. Mas a gente tá falando de uma empresa que leva o nome do Uberlândia a mais de 30 países hoje. Conta um pouco dessa história do nome da Irlan e também dessa, né, visão de crescimento que vocês tiveram aí em mais de 30 países hoje, levando os produtos da Irlan. Porque Uberlândia, quando você fala de Uberlândia, né? E eu achei interessante o negócio do Uberlândia, né? Mas Uberlândia, no centro da palavra Uberlândia tem Erlan, né? Então a gente fala Erlan, tem Uberlândia no nome e Uberlândia ainda leva Erlan até no nome, né? E isso é muito, assim, eu como defendo Uberlândia demais e gosto demais daqui, pode viajar o mundo inteiro, eu volto, eu quero voltar para cá. Então a gente realmente volta, porque a gente faz exportação, exporta para o mundo inteiro. Todos, eu acho de brincar, poucos os países que a gente não exportou. Mas você vai para a África, você vai todo para o Oriente, né? Com aqueles
problemas que estão lá, mas a gente tem clientes lá, tanto de Israel quanto do árabe, então, que aliás é até interessante falar, não entra na guerra não, você não entra ficando dando muita opinião não, porque cliente você tem que respeitar, né? Uhum. Todos os lados, e a guerra é deles, é uma tragédia, eu Uhum. acho muito ruim, mas o cliente você não escolhe, né? Aí você tem que respeitar e saber de onde. Então, nós temos nos Estados Unidos, nós temos no Canadá, nós temos aqui na América do Sul, né? Muitos os países aqui que a gente vende para todo mundo, e o Uberlândia vai junto, né? Isso é muito interessante, né? Se posicionar que o cliente não tem a marca em si nos pode se posicionar, né, em momentos assim que é tão complexo, né? Tão difícil para uma história, né? Para o Isso. mundo inteiro que a gente tá passando. Até esse dia eu tava levei minha filha numa fazenda, né? Tinha umas gincanas, algumas coisas lá. Aí depois terminou, todo mundo foi embora e tava, né, a proprietária da fazenda, ela muito ansiosa e preocupada com a guerra, né? Eu falei assim, mas, né, moça, você tá aqui no meio do nada, né? Produzindo sua comida, os alimentos aqui, tudo. E você tá preocupado com essa guerra, né? A gente tá na cidade ainda, a gente tá nessa preocupação, mas o que que acontece? Mudou muito, né? É. Hoje, quando você acorda, você não tá antigamente, né? Você pegava o jornal, o vizinho chegava, falava, ó, A fulano ali e informação tal. chega rápida, né, Chega muito Bruno? rápido. E aí A as gente tem pessoas. tudo na mão, e antigamente você não tinha nada disso. Você estava Então, lá, não tinha nem computador, tinha uma máquina de escrever. E a minha geração é interessante porque a gente viveu tudo isso. Olha o que eu vivi. Eu fiz datilografia. Eu não sei mais quantas palavras eu fazia, mas eu era rápida. Entendeu? Então eu fiz datilografia, a gente veio, eu comecei a viver o CP400 quando lançou. O papai também era muito moderno, ele já comprou e já colocou a primeira impressora. Eu lembro exatamente, eu lembro quando ele trouxe o primeiro fax para a empresa. A gente via aquela transformação, que era uma transformação enorme. Nossa, essa passa informação rápido, passa desenho, uhum, né? E aquilo vai e volta. E aí você veio vindo. Então, a minha geração, que é uma geração, eu acho que era X, se brincar era isso, você começou lá no antigo, né? Veio ali Beatles, Woodstock, aham. aquele negócio, veio aquele rock, aquela coisa ali que eu amo, né? Também aí você veio vindo tudo isso e veio. Vamos ver. E aí veio mudando a tecnologia, e já chegou, nem tinha isso, né? Que isso aqui hoje Uhum. tá fazendo parte do meu corpo, Exato. né? E a gente tem isso Não todo, vive e a sem, né? Se você informação. Não, não vive. começa a enxergar O assim, cara, eu não negócio, consigo viver sem isso não, hoje, né? o Como é que as negócio. pessoas viviam E o antigamente. que eu falei para você, até das startups, né? Aham. Não, Rosa, qual que é a sua dor? O cara que inventou isso aqui, Steve Jobs, quando ele fez isso, ele não perguntou a dor do mundo, ele foi lá e fez, e o mundo inteiro mudou música, mudou filme, mudou tudo, e a gente mudou o negócio. E isso aí eu vou até dar um pause aqui, porque é muito interessante essa visão da Rosalina, né? Às vezes a gente que é do mundo, né, de tecnologia, startup, a gente fica procurando dores, né? E a gente é treinado para isso, né? A gente é justamente isso. E aí foi bacana quando a gente começou a conversar com a Rosalina, entender os desafios dela. Eu falei assim, Bruno, peraí, eu não tenho dor aqui, eu não tenho desafio. Eu quero que você me traga o que está A acontecendo, oportunidade. a oportunidade para a gente poder fazer essa oportunidade acontecer. Eu vou entender e vou criar coisas novas a partir disso, né? Então essa visão às vezes quebra um pouco E essa aquele palavra é ruim, né? dor, né? Dor. É Verdade. difícil. E quebra o conceito da startup ali, porque Quebra. o cara às vezes tava, qual que é a dor que você tem, não sei o que, mapear as dores e tal. É. Não, vamos lá ouvir. E é um conceito E- interessante. Eu não sei de onde que veio isso, né, Bruno? Esse negócio da dor. Eu não sei quem foi o primeiro que falou isso, mas o que a gente tem que ver, e eu não gosto de levar notícia ruim. Na hora que você falou assim, Rosa, vamos fazer o podcast, eu falei, não, mas não vamos falar nada ruim, não, porque chega, deixa para fora da porta ali, vamos embora e vamos conversar de coisa boa. Primeiro que eu quero, isso aqui, eu quero levar felicidade, nós estamos aí, Páscoa, né? Nós estamos aí já lutando por uma coisa melhor, por um mundo melhor, e que essa Páscoa do renascimento, que a gente fala, vamos mudar, né? Mudar as pessoas e tentar fazer alguma coisa diferente, olhar para o lado, né? Ver o que todo mundo precisa, o desafio de cada um, e vamos tentar ajudar a mudar. Então, na hora que eu falei isso para você, eu falei, vamos embora, vamos receber os meninos aqui na Aham. empresa, vamos fazer um piloto de um projeto para receber e saber o que você pode mudar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que você captou bem o que eu penso nessa história. Exatamente. E é uma mudança de visão, mudança de formato, que a startup ela sempre tem esse conceito, né? Eu tenho que criar um produto que é repetível e escalável para o mundo inteiro. Ou seja,
é uma necessidade que as pessoas precisam. E É. aí, quando você, né, deu o exemplo do Steve Jobs, né, que criou o E iPhone mudou, ali hein? e mudou Mudou toda, né, tudo, todo o processo. mudou o mundo, né? E ele me perguntou, né, que dor que será que esse mundo tem? Não, ele falou assim, vamos mudar, vamos mudar. O cara fez numa garagem, começou a fazer Apple e fez um computador que foi mudando, mas chegou nisso aqui, não vivo mais sem. E agora nós estamos numa outra mudança mundial, que é a inteligência artificial, que não nasceu ontem, né? E tem até uma história engraçada, né, Rosa, que você conta, que você estava lá em 2023, Novembro de 23. novembro de 23, ou seja, 2022 foi, final do ano ali, foi a explosão do ChatGPT, Isso. aonde que todo mundo descobriu que ele poderia ter um acesso simples e fácil através da inteligência artificial, né, usando um comando ali, você conversa, você interage. É. E aí teve uma situação legal que você contou, né, que você estava ali, vários líderes, né, mundialmente ali. Conta um pouco aí para o nosso público sobre Foi legal isso aí. Eu tinha acabo de descobrir, eu tinha acabado de descobrir o ChatGPT, eu fiquei assim, admirada. Eu chamei meus netos, mostrei para ele, falei, olha, coisa nova que tá aqui. Usa e vai brincar. Usa e vai brincar. Aí tinha acabado de sair Bruno. Daí nós fomos nessa reunião que estava uma turma, né, e grandes líderes, e teve uma apresentação. E o pessoal que fazia a apresentação mostrando como é que você monta uma empresa e chegou até a fazer o projeto de marketing, tudo. E ali estava todo mundo, tinha até bancos, e eles lá com grandes nomes influenciadores e tal, e fez essa apresentação e eu fiquei admirado. E aí uma das pessoas, um dos grandes empresários, pegou o microfone e falou, eu sou contra, isso vai acabar com o mundo, vai trabalhar. Eu falei, aí eu não aguento. Aí eu pedi a palavra, falei, gente, eu já conversei com meus netos, vamos embora. Isso é oportunidade. Lógico que tudo tem o mal e tem o bem. Sim. Depende de como é que você usa, como é que você vai fazer. Mas isso para mim, IA é tudo, tudo. Eu tive uma reunião ontem na empresa, e eu tenho um menino lá que é meu braço direito, nosso braço direito lá, doutor João Vitor, que eu faço questão de falar, e ele é um avião com o negócio de IA. E a gente tinha que falar, João, vamos experimentar usar mesmo, até para um negócio aqui. E a gente usa o Trello, né, pra gente. E aí estava uma reunião de conselho, ele no computador, eu tô vendo que ele tá ali, mas assim, não fazendo o que tinha que fazer, que foi assim, para gravar, e a gente depois fazer a ata e tal. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, não, Rosa, eu colocar o meu agente aqui, ele fez um rolo lá entre o GPT e o Cloud, tava gravando já e já jogando tudo no Trello. Eu falei, opa, o que é isso? Aí ele me mostrou aqui, eu falei, gente, o que é isso, João? Como é que faz uma coisa dessa? E ele já estava, então, você vê, jovem, ensinando a gente que já somos mais velhos, e eu tenho uma ânsia de aprender, ensinando todos nós já como é que fazia, e aproveitando a oportunidade e diminuindo o tempo de trabalho. Então eu falo para você, não vai tirar emprego de ninguém, não vai tirar. Vamos falar assim, o advogado, como ele, você vai contratar um advogado que já conhece IA e vai trazer a coisa nova. Eu falo assim, o humano não vai acabar. Não vai. Não vai acabar. Ele vai permanecer, mas assim, ele tem que se atualizar. Eu acho que é isso que nós temos que observar. Não, e essa nova geração, ela tem até um processo diferente, né, de uma reunião, por exemplo. De observar e de Observar, fazer, né? fazer. Muitas das vezes, né, eu entro em reuniões, falo, pessoal, vou estar usando o celular aqui para dar anotações, porque às vezes o cara acha que você está Que você tá no WhatsApp, que tá... conectado em Não, outra é coisa ali, diferente. mas assim, não é, né? E até um engraçado, um amigo meu comentou que estava numa reunião, né, de conselheiros, né, e tem vários herdeiros aí, tudo na Isso. faixa dos 30 e poucos anos, todo mundo ali de calça jeans, camisa preta, e todos com o celular na mão, e ele conversando, todo mundo com o celular na mão. Então, assim, parece que não tá conectado ali, mas o mas cara tá tá conectado ali, tá conectado com o outro que tá acontecendo no mundo, nas redes sociais. Então, essa é uma geração que mudou todo o patamar, né? E a IA vem justamente para isso, para auxiliar essa nova geração que ela tá ansiosa para poder saber o quê? Cara, o que vai acontecer ali? Como que vai ser? Qual que é o processo? Bruno, agora outra coisa interessante, que se às vezes você fica usando isso, você tem que respeitar também a diversidade. Homens e mulheres, vamos falar só disso, né? Porque aí você vai de raça, de idades e tudo, mas eu quero falar de homens e mulheres. Eu vejo assim, mas é visível que o homem, ele é
super prático. Mas eu vejo também que a mulher, a facilidade dela para fazer 1, 2, 3, 4, 20 coisas de uma vez é. Só que o que que nós precisamos? O homem tá junto com a mulher sempre. Eu não tenho dúvida disso para ajudar, às vezes até focar e ficar mais prático. Sim. Entendeu? Então eu falo assim, gente, uma reunião de mulher precisa ter um homem ali. Para a gente ter mais praticidade, para a gente chegar ao fim da reunião mais rápido. Então, isso é importante, de você escutar a diversidade, né? Ouvir as crianças, ouvir os mais velhos, tem que ter esse casamento, sabe? E homens e mulheres, e independe de raça, tem que estar todo mundo junto, porque isso é que vai fazer o mundo ficar melhor, porque a sua visão é diferente da minha. O óbvio. Se eu falar no óbvio, que tem que ser desenhado e tem que ser, às vezes, até escrito sempre. Você fala do óbvio, aí, não, isso é óbvio. Quando você vê, o cara fez o óbvio dele. Dançou, entendeu? Então, ouvir e a gente fazer a coisa, todo mundo junto. Eu acho que Exato. é muito válido isso. É interessante essa visão sua, porque, de fato, nós estamos vivendo hoje num momento, né, de crescimento, de correria, todo mundo não tem tempo, né, para as coisas. Tempo e atenção, é a nossa briga, né? Exatamente. Essas duas coisas. Exatamente. E aí nós passamos por um processo hoje, que nós estamos numa geração que é o 2x, né, que é a geração que não tem ali, a ansiedade ela é tão grande, que, cara, fala rápido, seja objetivo, e a gente perde os detalhes, né, e às vezes esses detalhes fazem muita diferença no dia a dia. Faz. E a mulher tem essa visão dos detalhes, né? Isso eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque justamente traz essa particularidade que às vezes o homem é muito objetivo, não consegue ter essa... Prático, né? essa Objetivo, vamos Exato. embora. Vambora, E, fazer acontecer. nós, mulheres, precisamos disso, tá? Porque a gente desenha, né? A gente, assim, faz o negócio, aí você fala, vamos focar. Agora, o negócio é o seguinte, a mulher faz 20 coisas e o homem faz uma. Eu acho que até a mulher devia receber mais, né? Porque a gente faz 20. Com certeza. O que você acha? Com certeza. Sou a favor. Sou a favor. E eu acho que nessa pegada, né, de inteligência artificial, com essa geração que é 2x agora, que é rápido, né? Que é a geração do iFood, que eu brinco. Cara, por quê? Porque é a geração que ele pede tudo ali no celular, ele tem até preguiça de descer, ou sair de casa e pegar, o cara já quer ter na porta ali. Então a gente tá vendo uma mudança, né, de profissionais de mercado. Profissionais e aí muda o cliente, hein? E esse é um ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto. Por quê? A gente tá com uma visão, uma geração que ela é imediata, ela é agora, ela não tem, né, ansiedade para ficar esperando as coisas. E como é que você enxerga isso dentro de uma indústria de 74 anos de idade? Como que você vê essa inovação? Como é que você vê essa mudança, né, que está acontecendo tão rápido com o seu cliente? Como que você tem que se preparar para isso? Nós temos um projeto que nós estamos para entrar, porque já chegou, né, Bruno? Não é que vai chegar, o futuro vai chegar. Não, não existe isso. Aliás, a gente sempre falava isso, você lembra? Você era pequenininho, de fralda, seus avós já falavam, que o futuro, não. O futuro já chegou, já está aqui, e a gente tem que tomar cuidado, senão a gente está fora. Está fora. A onda faz assim, ó, quando você vê, já foi engolido. Porque tem gente com muito mais agilidade que já chegou há muito tempo e você vai esperar. O que eu vou fazer? Não, faz rápido. Tá aí uma reforma tributária. Preocupa com isso. Tá? Já chegou. Tem gente que acha que nem votou. Já votou, já passou, já chegou. Então vamos tomar cuidado com isso também. Porque eu estou falando que o negócio não tem jeito. É a base da família. Se você tiver um negócio de família, se você tiver sócios, a base da sociedade, toma cuidado com isso. E aí, da porteira para dentro, às vezes você até dá conta, mas você tem que preocupar com a porteira para fora também. E chegam as surpresas. E tem que preocupar como é que você faz. Então, da porteira para fora, mudou o cliente. Como é que você vai fazer? O cliente novo, lógico que você não vai deixar de ir no supermercado. O físico não vai deixar. Mas você tem a parte dessa turma que está chegando agora, que é a turma que já quer diferente. Ele analisa, ele não quer um carro, ele quer alugar. Ele não quer um apartamento, ele quer alugar, porque amanhã ele quer mudar de endereço, ele muda. É capaz que ele larga até o contrato, paga a multa. É o trabalho, né? O dia a dia o cara fala, olha, o trabalho como é híbrido, eu posso estar viajando, posso estar trabalhando, como que é? Dá essa preferência para esse tipo de trabalho do que o trabalho físico, todo dia bater o ponto. E é uma geração que você tem que respeitar. Porque não adianta você ficar falando, porque não gosta de trabalhar. Não é isso. É uma geração nova. E essa geração nova, só para te falar de culpa. Eu fui na máquina de escrever, vivendo. E aí eu também protegi. Eu também protegi mais meus filhos, apesar que a geração dos meus filhos ainda é a geração que trabalha. Mas
veio a nova geração, que é a turma que vai pensar mais, é a forma diferente de trabalhar. Agora, eu protegi? Protegi, sim. Eu falo, não deixa andar no Uber sozinho, não deixa pegar o ônibus, entendeu? E aí você fica naquela proteção que às vezes não tem necessidade. E que é essa geração que está chegando que está mais cômoda. Isso não quer dizer preguiça. A cabeça dos meninos estão assim, é impressionante. Eu sento com os netos, eu converso, eu fico boba de ver a inteligência e a capacidade que tem. Agora eu tenho que falar para você o seguinte: e a escola? Atualizou? O quadro branco mudou para o quadro digital. Não, mas eu estou falando o conteúdo Sim. da escola, É uma sabe? crítica, né? Porque Bruno? o que mudou na Eu escola? falo assim, É os o quadro. professores às vezes não conhecem nem o TikTok. Sim. Gente, precisa. Então você vai falar essa nova geração, o TikTok é que está ensinando. E às vezes não é a escola que está ensinando. Então você tem que atualizar a escola também para você ajudar. A educação é em casa. Mas e o conhecimento está na escola. Então eu falo muito, gente, tem que atualizar a escola. Sim. Não tem, a escola da vida hoje, a escola prática que fala assim, eu estou uma calculadora aqui, meninada, usa a calculadora. Faz a conta, eu na cabeça, você vai fazer 2 mais 2, 3 mais 2, você vai ficar perdendo tempo. Usa a calculadora, vamos embora, vamos tocar a vida, vamos fazer negócio. Então, eu tenho umas coisas assim que eu tenho comigo de conceito que precisa mudar. E o mundo tem que mudar essa história. Agora, como você cria produto para essa geração? A gente tem uma equipe, né, de P&D e junta o comercial, junta os sócios, todo mundo. Aí, de vez em quando, você tem um neto que dá te opinião, né? Eu tive uma Páscoa há uns 4, 5 anos atrás. A gente estava lá numa mesa como essa, todo mundo discutindo o que a gente ia fazer um ovo de Páscoa novo. Até coincidência, né, que nós estamos na Páscoa agora. E aí, o meu neto estava na minha sala ao lado, que a porta é aberta para a sala dos meus meninos. Aí, nós estávamos discutindo isso, que ele falou, vem cá, Henrico, vem cá, para você dar uma ideia. Ele no celular entrou e no celular saiu. Entrou, olhando o celular, acho que nem olha muito na cara da gente, vai, o que você acha? Ah, vovó, faz aí um ovo com M&M na casca do ovo. Eu falei, M&M na casca do ovo, né? Falou ainda, fala de concorrente, né? Que, aliás, que eu adoro. E aí, eu falei, gente, como, né? E tem aqueles confetes coloridos. Sim. Aí nós imaginamos, falei, aqui é confete colorido, põe na casa. Menino, fizemos o ovo. É um dos ovos que mais vende, infantis. Então, eu falo para você assim, ouve, né? Ou seja, você não gastou R$1 com P&D, não gastou com todo o marketing. Não, depois você usa o P&D para desenvolver, né? Mas assim, a ideia. A ideia toda antes você ouviu. Né? E a gente fala o seguinte, ô Bruno, a ideia também, só a ideia não vale nada, você tem que executar, que é outro problema nosso que talvez a gente não executa e a coisa não funciona. Então, a ideia tem que... Aí ela começa a valer dinheiro. E na hora que ele falou, veio com a ideia brilhante, aí nós já levamos o P&D, que estava na mesa, aliás, o pessoal da qualidade estava na mesa, e foi executar e virou um produto maravilhoso. Se eu soubesse que a gente ia falar isso, eu tinha trazido o ovo aqui para mostrar. Mas o que eu acho que é interessante essa visão? Porque assim, então, o seu neto de 12 anos te deu uma ideia, né, de criar um ovo que hoje representa o maior dos ele é um dos que mais vende. Infantis é um dos que mais vende. Agora, essa abertura, né, da sua cabeça, da sua visão, né, de ouvir, da onde que vem isso? Né? Da onde que surge essa curiosidade, essa eu sou curiosa, visão né? empreendedora? Eu sou curiosa. O empreendedor, ele tem isso. Não é a Rosalina. O empreendedor, ele tem isso, de buscar. E ele não desiste. Já viu a fé que os caras têm? Uhum. Com tudo. Às vezes tem um monte de desafio complicado, o cara não desiste. E eu acho que isso é a fé do empreendedorismo. Entendeu? Eu acho que é isso aí. E agora, o cara que quer fazer, ele ouve, ele observa, ele é curioso. A curiosidade é a base, tá? É a base. E quando a gente associa inovação, tecnologia com curiosidade... Fantástico, hein? Nasce. Olha aí, minha vida. Eu sou de 51, estou fazendo 75 esse ano, e eu passei por tudo isso, né? Toda a tecnologia que na época é também tecnologia. Você vai passando, chegar hoje, eu estou com a IA na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso, de eu ainda ter dado tempo de eu conseguir fazer isso. Eu chegar à noite, o YouTube tem curso lá para quem quiser gratuito. Grandes influencers,
tecnólogos que te ensinam no YouTube, né? E aí se aprende, chega à noite eu vou ver. E se aprende de graça e começa a usar. Facílimo. Com E eu poucos, agradeço de estar vivendo isso hoje. Você imagina viver IA? Jesus. e Melhor com coisa do mundo. poucos, né, cliques ali, você já consegue utilizar, Já utiliza. testar. Já E assim, utiliza. falando do perfil, né, o seu nas redes sociais, hoje aí você tem um estádio com mais de 50 mil pessoas te ouvindo, A gente né, gosta de dar diariamente. palpite, né? Cheguei a 57 mil ontem. Eu falo o seguinte, que eu também não tinha noção de número. Uhum. 50 mil? O que é 50 mil? Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou colocar que eu tenho 50 mil seguidores? Eu falei, gente, 50 mil cabe no quê? Aí eu peguei o Allianz Parque. Menina, lá cabe 50 mil. E se for show que usar no meio, até cabe mais, era 48 mil, alguma coisa. Se for show, cabe 50 e pouco. Aí eu até fiz assim, porque eu não tenho noção. 10 mil pessoas? O que é 10 mil pessoas? Cabe onde? Aí, quando você fala cabe onde, então até isso você tem que facilitar para as pessoas entenderem o que você está falando. E eu gosto de dar palpite nas coisas, né? Sugestão e tal. E eu comecei a fazer os vídeos de sugestão, de tudo, e pegou. Não, e é um conteúdo, quem não segue aí a Rosalina, a gente vai colocar aí o Instagram dela. Cara, é fantástico acompanhar. Uma coisa que me chama atenção muito é o relacionamento, né? Então a gente acha muitas das vezes, né, que a gente não precisa estar, né, no network, no dia a dia, se voluntariando, por exemplo, né? A Rosalina foi presidente da Associação Comercial e Indústria de Uberlândia, tem vários cargos, né, como voluntária, apoia várias Eu ações gosto, eu sociais. gosto. E Bruno, me é conta um isso. pouco disso, porque assim, a gente acaba que a geração nossa, ela é muito egocêntrica, né? A gente tá olhando só para o nosso Isso. aqui e esquece O que eu de contribuir. mais falo, e que eu falo muito isso, para a gente olhar para o lado, para ver quem precisa. E às vezes as pessoas não olham. Gente, eu estou falando tanta coisa pequena, eu estou falando assim, cata um papel no chão, entendeu? E ajuda, joga no lixo. Então, assim, olhar para o lado e o que é que você pode fazer para melhorar. Eu acho assim, na hora que você chega no lugar, você tem que deixar aquele lugar melhor. Alguma coisa você tem que fazer, sabe? Então, isso é tão pouco e não custa nada, só vai medir o meu comportamento, a minha atitude. Na hora que você passou ali, se eu cheguei aqui, deixa mais doce, que seja. Entendeu? Não é que eu estou querendo vender bala, não é isso. Eu estou falando de comportamento mesmo. Então, assim, é tanta gente precisando. Então, fazer um pouquinho. Eu já fui secretária, inclusive, de Desenvolvimento Econômico e Turismo na época, com o Odelmo, né? E gostei demais, que eu fui ver a política, como é que ela funciona, né? No executivo, né? Porque quando você pega um cargo de secretário, já vira um pouco de executivo. Sim. E hoje eu vejo assim também com o prefeito, né? O que é que pode fazer por Uberlândia? O que você pode fazer? Todo mundo pode fazer alguma coisa, sabe, Bruno? Então, eu fora da política, na associação comercial também, tem tanta coisa, eu falo que as empresas são órfãs. Tanta empresa, né? Empresa pequena, porque os empresários são grandes, as empresas são pequenas. Mas, assim, a luta é muito grande. Então, o que você pode fazer? Que projeto que a associação comercial pode fazer para ajudar? E o Fábio hoje lá é um grande presidente. Ele mudou a cara da Ciub para esse lado da tecnologia, né? Que a gente tinha a vida inteira, que é o jeito que funcionou, hoje tem que ser diferente, né? Então, você tem que aceitar que as coisas mudam, e muda rápido. Justamente. E nós lá dentro da Ciub, né, criamos lá um programa Collab Desafio, que agora, né, a gente teve aí o lançamento, a gente teve mais de 70 Olha que legal. startups querendo conectar com a Erlan para poder desenvolver soluções, né, de inovação, de inteligência artificial, melhorar Tudo, né? processo, digitalizar. Todas as partes da Erlan, você vai ouvir e saber o que você pode levar para lá. E isso é bem legal, né? Porque agora nós vamos ter aí esse evento presencial, convidando todas essas startups, não todas, né? A gente vai selecionar algumas, mas para estarem ali um dia todo, né? Convivendo, como que funciona uma indústria, tendo a oportunidade de almoçar ali dentro do processo, sim, conhecer os desafios que eles têm ali dentro e propor, né, inovação na prática ali. Então, queria, né, que você falasse um pouco também sobre isso. Você sabe que eu estou super orgulhosa disso, que nós vamos ser piloto, né? Exato. E isso aí depois convidar as empresas também para receberem essa meninada em casa, porque eu acho que isso aí dá um gás na gente, sabe, Bruno? E aí nós vamos receber as startups para ouvir o que elas têm, a proposta que elas têm que pode mudar
né, a nossa empresa. E a gente sabe que essas coisas aí, eu vi um projeto aí de quem? Do Ricardo Rocha, Sim. fez aquele projeto com o Magazine Luiza, parece que eu lembro uma palestra que ele fez, que ele mudou a empresa, a parte financeira, que a pessoa às vezes demorava um tempo para poder aprovar o cliente e tal, ele mudou de, não sei se 2 dias para 2 minutos, vamos falar assim, eu não sei exatamente, mas assim, você vê que muda muito. E então a pessoa que está trabalhando naquele negócio, ela também vai ter conforto para fazer até mais coisas e com mais tranquilidade, com mais conforto. Eu acho que isso é importante. Logística, né, que é o que você faz. Olha o Exato, tanto que muda. exato. E eu acho que esses canais de abertura que a gente precisa é justamente as indústrias entenderem, né? Porque a gente tem muito o que oferecer, É, porém o desafio é justamente entrar, né? A gente tem hoje, para você ter uma ideia, eu demoro hoje 8 meses fechar um contrato com uma indústria. Olha o tempo que é isso. é. Nós estamos num tempo que 8 meses mudou tudo, mudou a Nossa Senhora. tecnologia, mudou o processo, Não, mudou muda tudo, no segundo. né? Quando você E vê, você leva susto. exato. Então, assim, só para poder fechar um contrato, É. quase 8 meses. Né? Então, como é que do outro lado da mesa, né, olhando como, né, gestora de tanto da associação, conhece vários empresários, por que isso? Por que Mas você tanto sabe o que eu acho? essa Deixa eu barreira de falar entrada? eu acho, tá? Primeiro que as pessoas não são iguais, né? Na análise de fazer tudo isso aí. E eu acho que as pessoas ainda estão com medo desse tipo de coisa. Ainda. Então a pessoa precisa entender e é o tal da curiosidade para saber. Então eu acho que a gente começando esse projeto, através da associação comercial, a gente ficando piloto com isso, eu acho que já vai abrir a cabeça, porque nós vamos conversar com todo mundo. Nós vamos fazer um lançamento lá na associação comercial, precisamos fazer isso lá, né? Sim, Para chamar os empresários, para entender o que que nós vamos fazer. Porque está chegando a data, né? Parece que vai ser dia agora, dia 13. 13. Então, você vê, até para as startups que vêm trazendo especificamente para a indústria, mas você tem serviço também. Você tem empresas de Tem, serviço que você pode colocar, não é muito. só a indústria, né? Então, eu acho que é um negócio tão novo que às vezes a pessoa não tem. Ô, Bruno, eu vou te contar uma história. Teve por exemplo, uma ação. Chegou uma ação e tal, que estava. Já ia entrar, que o advogado ia defender, nós pegamos a ação, jogamos no chat. Não, será que ia dar? Aí o próprio chat falou assim: "Ó, o advogado esqueceu de colocar essa jurisprudência." E tinha esquecido mesmo. A gente devolveu e o cara colocou. Entendeu? Então, olha o que ajuda. Olha o que ajuda. Então, assim, então eu estou falando disso de um escritório de advocacia, que ele vai ter que atualizar, vai ter que colocar, porque a cabeça, todo dia tem jurisprudência Sim. nova. Então, eu estou falando assim, as startups também que nos oferecem, tem muita coisa nova que você vai ter que abrir a cabeça para entender e o que vai melhorar o seu trabalho ali, que você faz ali repetindo, repetindo todo dia ali, e vai melhorar e te dar mais conforto, entendeu? Eu acho isso muito importante. Justamente, eu acho que esse é o papel, né, da tecnologia, oferecer isso, né, para as empresas, E quando eu para falo de. profissionais Eu também do dia a quero só dia. te contar uma. Olha aqui o que eu carrego no meu bolso sempre. Sabe o que é isso? Onde que é a câmera? Aquela ali. Clips. Um clips. Eu vendo bala. Eu vendo chocolate. Eu vendo uma bala que é super barata. Você tem que catar clips. Não tem jeito. E catar clips mesmo, catar clips no chão. Porque isso aqui talvez isso aqui vale mais do que uma bala. Dependendo do modelo da bala. Então, assim, quando você vai fazer alguma coisa nesse sentido, que você vai pegar uma startup para te ajudar no processo, que vai te colocar mais rápido, você imagina quantos clipes? Uhum. Quantos clipes você está economizando? É um detalhe que E a no gente dia, no tropeça final, aonde? Nas pequenas pedras. Você sabe que geralmente é a pedra que você não enxerga. Então, eu acho que. Acho não, eu penso que isso só vem para melhorar, para te trazer agilidade. E outra coisa, é a cabeça da turma que está vindo também. uhum, Nossa, eu admiro demais a cabeça do jovem, a cabeça da criança, dessa turma que vem, que você fala. Aí o neto fala: "Vovó, presta atenção nisso." Os filhos, mãe, porque são muito mais novos que eu, né? Então essa meninada que chega, para mim são todos filhos, e chega a ser netos, dependendo da idade, e que eu considero assim, você tem que ouvir e tem que fazer o novo. Não tem jeito de você ficar no velho. Agora, o velho e o novo tem que estar junto. É igual o homem e a mulher tem que estar junto. É assim que funciona. Um equilibra o outro, entendeu? sim. Agora a questão de produção, né? Então você produz aqui balas, chocolates, e aí relação do serviço.
Como que você está enxergando isso, o custo, né, de um por custo de outro, né? Porque hoje a gente tem visto que o serviço está ficando muito mais caro, né, do que a própria produção dos O que bens que eu ali. falei para você da reforma tributária? Presta atenção nisso. Vai encarecer. O seu fluxo de caixa vai mudar. Então, quando eu falo para isso, você tem que arrumar a solução. E aí a produção, nós temos projeto de ver como é que vai ficar, né, de alguma coisa de agilidade e de diminuir o custo. Porque é o que eu te falo, Bruno, da porteira para dentro você consegue, mas o que chega de fora da porteira é isso que você vai ver como é que você vai resolver, né? Então isso aí é muito importante que você faça e abre o coração para novos projetos mesmo. Existia aquela empresa 4.0, eu acho que já está o quê? Quantos Já, ponto zero já está? já 10.0? tá, já Já? tá lá na frente, né? 6.0, já tem Não, indústria. 4.0 foi o ano É, atrasado, né? E hoje você já está, né? O iPhone todo dia está atualizando com novas possibilidades. Então você tem que aceitar. Gente, não fecha o coração, tem que aceitar isso. Senão você vai engolir. A onda vem e te engole. sim. Não tem jeito. Agora, vamos pegar aqui uma geração nova que está começando a empreender, né? Qual o recado que você dá para essa geração, né? Que é um empreendedor que está ali começando a sua visão, criar produto. A gente já tem, né? Já teve Ah, agora ó, um menino de 12 anos que virou multimilionário, né? Com você vê todo inteligência dia, artificial. A gente né? teve agora o primeiro empreendedor sozinho que fez 1 bilhão de reais, né? Um valuation de 1 bilhão. Eu não lembro o nome da menina, ela vendeu aí não sei quantos aí, já fez uma fortuna também com um pirulito. Simplesmente o pirulito zero açúcar. Só que ela fez um pirulito diferente e conseguiu. E eu tô falando pirulito porque é o nosso. Tem aqueles meninos do INSPER, que fez aquela balinha energética, DOT. E os meninos ficaram milionários. Entendeu? Então você vai vendo assim as coisas da meninada que tá fazendo coisa nova. Agora, quando você vai, que eu entro no Instagram, que eu vou vendo, a turma é curiosa. Uhum. Você tem que pesquisar, você tem que enxergar como é que faz, qual que é minha postura, Bruno, a minha imagem. É outra coisa que você tem que cuidar, porque às vezes a rede social é tão aberta que você vai, se não é postar qualquer coisa, você tem que ver a sua imagem. É o pacote de presente. Dentro tem que ter exatamente o que você está mostrando de fora. Entendeu? Então, essa curiosidade, você mostrar a sua imagem e o que que você faz é muito importante. E curiosidade. Vai atrás, procura saber como é que funciona. E a cabeça da meninada é fantástica. Então, se curiosidade juntou com a vontade de fazer, vai ganhar. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ficar milionário. Ou até bilionário, tá? Sim. E agora esse lado mais humano seu, que é visível, né? Todo mundo aqui reconhece. Tem uma história de algum colaborador seu que marcou a sua trajetória até agora? Ah, eu vou te contar, sempre tem alguém que. E eu vou te contar, lá na empresa, lá na Erlan, a gente tem uma equipe fantástica, sempre um ajudando o outro. E eu falo, mas é que é família, Erlan, né? Então, são todos, todos. Eu não tenho assim um colaborador simples, não, porque toda hora chega uma boa ideia na mesa. E outra coisa, a turma gosta de dar boa ideia. Tá? E se você ouve, se você coloca em prática, aquilo funciona, a empresa vai embora. Por isso que eu falo, ouve também o colaborador, que isso é importante. E Rosa, assim, hoje fala muito do empoderamento feminino, essas questões, mas tipo, na prática, assim, o que constrói uma mulher forte, empreendedora como você? Bom, primeira coisa, eu não gosto de feminismo, não sou a favor de feminismo. Eu acho que não precisa. Sabe aquele feminismo radical? Eu não gosto. E eu acho que a mulher precisa ser ouvida, porque tem muita ideia boa, e lugar de mulher é em qualquer lugar mesmo, mas assim, é sempre junto com o homem. Não tem jeito. Eu acho que o que me equilibra, por exemplo, que eu estou sempre junto, são meus filhos, né, os meus executivos lá, que eu tenho mulheres e tenho homens, mas os homens me ajudam muito. Tem que ouvir, aí você empodera. Aí você empodera, mas junto com eles. Eu acho que isso aí é muito Sim. importante. Muito E a parte importante. da sustentabilidade, a gente está vendo muito essa questão do ESG. Como que você enxerga isso? Você tem um projeto interno também Nós temos um tecnológico? projeto lá, a gente tem uma estação de tratamento de efluente. Tudo que sai da empresa é tratado antes de jogar, né, na rua, vamos falar isso, antes de jogar para a população. Isso é muito importante, porque o que eu faço, geralmente, se eu jogasse fora, não ia ser legal.
né? Então a gente tem um trabalho lá, uma estação possante, que a gente faz esse trabalho de tratar tudo que joga fora. Isso aí não tem. Isso é muito importante. E uma pergunta também, que assim, a região nossa, ela favorece, o Nossa, posicionamento muito, muito. até Olha onde a da gente está. exportação. Olha onde a gente está. Nós estamos num ponto, Uberlândia está num ponto, primeiro que é tudo plano, né? Você sai daqui, você vai para onde você quiser. Se você pegar um raio aí de 600 quilômetros, só isso. Você pega Belo Horizonte, você pega São Paulo, você pega tudo. Então você vai chegar Brasília, Santos. Vamos falar assim, Mato Grosso do Sul, Santos, aonde sai a soja, sai o agronegócio. Você chega no Santos num segundo. E a rodovia, olha que maravilha que é. Então, Uberlândia está num lugar fantástico para você fazer a exportação ou para você jogar para o país inteiro o caminhão, porque eu queria que fosse trem também, né? Porque Aham. o caminhão só deveria andar 800 quilômetros, sabia disso? Que isso seria fantástico. E o resto seria de trem. Mas como nós não temos, nós temos aí os caminhões que fazem um trabalho fantástico, até respeitando mesmo as transportadoras que sofrem nessas rodovias aí, tem rodovias aí que você nem anda direito, né? E faz o trabalho todo de entrega, de logística, que você trabalha com isso, você vê. Então, são coisas assim importantes de saber. Uberlândia está num ponto, é privilegiado. Coração do país. Coração do país. E aí, quando a gente fala da tecnologia, olhando para o transporte, hoje o transporte ele cresceu muito a tecnologia por conta de fraude, roubos, que a gente teve que colocar, embarcar muita tecnologia Aham. nos veículos, né? A gente tem várias, né, processos hoje que evoluiu por conta disso, né? Países em guerras que evoluem muito rápido por conta disso. A gente tem uma particularidade, né, no transporte, justamente por esses pontos que a tecnologia embarcou muito, né? E hoje nós estamos fazendo hoje, por exemplo, a Log, ela tem toda uma tecnologia de inteligência artificial, né, onde nós entendemos que a partir do ponto que uma transportadora, uma indústria tem um problema específico ali, né, de transacionar, de escalar, a inteligência artificial pode entrar. Não só para poder executar uma ação, uma tarefa, um É, e processo, mais rápido, né, Bruno? e para poder falar de machine learning também, né, que são a leitura de dados para poder fazer previsibilidade do futuro. Então imagina uma indústria onde que você chega no dia a dia e fala, olha, o que vai acontecer com a minha logística daqui 30, 60, 90 dias? Para onde que eu vou mandar essas cargas? Para onde, qual o meu cliente que vai consumir mais? E aí baseado em quê? Em dados. E um grande desafio que nós temos hoje é justamente quando a gente chega para uma indústria, uma empresa, é como que você trata os dados, né? E os dados são muito deixados de lado, joga em planilha ou nem documenta Não, isso, não agora, o que eu registra. te falei da ideia que não vale nada, os dados não valem nada se eles não forem bem tratados. Porque ele tem que virar a informação para você tomar decisão. Senão você vai ficar lá com dado ali. Aliás, dado tem demais, né? Muito. Tem demais. Mas para quê? Aí na hora que você pega isso, que você vai fazer o seu planejamento estratégico, que seja em cima de qualquer coisa, da logística, por exemplo. Mas olha o que é a logística dentro da empresa. Bruno, o que você recebe é logística. Você passa dentro, o PCP é logística. O que você vai comprar para não sobrar? E depois você faz o produto. Você tem PI, você tem PA, e aí? E aí depois você vai sair, que é outra logística para entregar. Então você olha o ciclo dessa história. Se você não fizer isso direito, você enrolou. Para quem vende bala, às vezes você vende um produto, que nós temos produtos de alto valor agregado e você tem de pequeno valor agregado. E se você vendesse só o pequeno valor agregado, se você não controlasse a logística, você estava enrolado. Uhum. Porque a logística significa muito, né? Você vai pegar um frete para o Nordeste, olha quanto que vale isso. Caríssimo. E agora? Com o petróleo deu Lá em essa cima. subidinha, Aham. né? Como é que fica? Como é que você faz o novo planejamento para a empresa se você não tiver os dados para você tomar e fazer a informação certa para você tomar a decisão certa também? Gente, esse projeto seu aí da Log é fantástico e precisa ser analisado e usado, porque se só analisar e também não usar, não tem. Sim. É que eu estou te falando, dados não valem nada, igual a ideia não vale nada, mas na hora que você coloca na decisão para tomar sabe, agir, aí ele vale muita coisa. Exato. Eu acho que É sim, a né? mesma coisa se eu fizer um frete, carregando, por exemplo, só a bala mastigável, que o valor agregado é pequeno. Mas na hora que eu coloco um pacote disso aqui,
o frete já começa a baixar. E Uhum. aí o seu sistema já faz você analisar o que é que eu vou colocar no caminhão. Exato. Ou na van, ou qualquer coisa. Gente, coloca um pouquinho de valor agregado que você já eleva, aí o frete começa a baixar. Exato. É Porque importante isso. na prática, hoje, o produto final, o custo do frete é quase 10%. Ou seja, você vai comprar É caríssimo. na gôndola lá, Caríssimo. o pacote de Caríssimo. chocolate, o ovo de Páscoa, E 10% mesmo, logística. não, mesmo que seja online, né? A compra online, o frete Seja também, online. às vezes ele é mais caro que o produto. Exato. E outra coisa, aí você tem o valor do frete, você tem um tempo de entrega. Que hoje, é o que você falou no começo aqui, nós estamos lutando pelo tempo e pela atenção da pessoa. São duas coisas que você tem que fazer Uhum. para captar o cliente, né? E aí como é que você faz? Com frete caro, o cara desiste. Quantos carrinhos que tem abandonado? Você sabe. Por conta, às vezes, de frete. Na hora o cara compra. Não, o cara vai lá, faz o estudo, compra. Na hora que chega assim o frete, o cara pega e abandona o carrinho. E como que essas grandes empresas, a Mercado Livre, a Amazon, como é que eles estão fazendo para lutar por isso? Exato. Por exemplo, ó, a gente teve uma notícia agora, nessas últimas 2 semanas, o Mercado Livre vai injetar 56 bi só no Brasil. Aí você pega a Amazon, quase 15 bi. Né? Por quê? Né? Para poder chegar um produto mais rápido para o seu cliente final ali, que está consumindo e quer imediato o produto. Agora, como é que na visão de uma indústria, a distribuição disso? Porque hoje os pontos de venda, né? Você tem todo um trabalho, né, com ponto de Porque venda. nós temos vários tipos de clientes, né? Então eu tenho atacado, nós temos uma distribuidora e temos o cliente final, né? Que a gente chega. Mas a distribuidora é que faz o pequeno cliente. Entendeu? A gente vende para eles e eles vão nos pequenos supermercados, nos botecos, nas coisas menores, eles que vão. Então, isso é muito importante, você tem essa variedade de cliente para você fazer a sua distribuição. E como que você enxerga os marketplaces hoje, né, apoiando o cliente consumir direto da indústria? Isso ajuda muito, né? Ajuda muito, porque você tem o B2B e o B2C. B2B é o que faz você para o cliente direto o negócio. Você vende para o negócio, mas você tem o B2C que é o cliente. Então, essa possibilidade de você poder chegar a isso também. Agora, o que você faz, Bruno, quando você vai fazer o seu plano comercial, porque você tem que respeitar. Eu vendo para o atacado, e na hora que eu vou vender para o B2C, eu não posso atrapalhar o negócio do atacado, nem do distribuidor e nem do outro que é meu cliente também. Como eu tenho a loja na fábrica, eu também respeito. Eu não posso fazer a loja fazer uma coisa mais barata do que está o Sim. mercado. Isso é respeito. Como é que chama quando você faz o Omnichannel? Sim. Então, na hora que você faz o Omnichannel, que você analisa todos os mercados, que entra todos os canais, você tem que fazer o plano comercial com esse respeito, o que é que você vai fazer? Senão você derruba a sua empresa. Não tem lógica. Aí vira briga. Exato. Né? Porque eu acho que a indústria sempre teve esse interesse, né, de saber quem que é o público dela, a idade, quem que essas pessoas consomem. E, de fato, o Marketplace ele consegue te trazer nessas informações mais precisas pelos dados que ele tem ali, informações, né? Agora, você sabe que é interessante, deixa eu te contar uma história que eu estava vendo esses dias. O Fábio da Start postou isso. Gosto muito deles. Que parece que a Amazon tem um projeto nos Estados Unidos que ela passa com o caminhão na rua, ela já conhece todos os clientes. Gente, hoje a rede social mostra tudo que você gosta. Ele passa naquela rua já com todos os produtos que aquela rua quer. Já sonha. Vamos falar assim. Passa ali, já passa vendendo, né? Tem um aviso de certo que eles fazem para aquelas pessoas. A Shein já está fazendo diferente. Eles estão mandando entregar. Mandando não, eles entregam lá na China. E aí, sabe qual que é a devolução? Se não me engano, 20%. Mas só que já pagou o produto todo. Então, você vê, ele antecipando. Olha que visão fantástica. E esse é o mundo hoje. Sim. Você tem que antecipar. Senão você está fora. E isso é um trabalho que a gente tem que chama de Machine Learning, onde a gente cria modelos matemáticos estatísticos, que eu já sei o que o consumidor quer comprar, quando ele quer comprar, né, em qual momento que ele está disponível para poder fazer aquela compra, ou seja, eu consigo antecipar os fatos que vai acontecer. Só que você tem que ter, tem algumas coisas que eu acho interessante, que faz uns 4 meses mais ou menos eu vi uma notícia, olha que legal isso, a Netflix viu que as pessoas que estão vendo os filmes, né, no streaming todo, o cara tá no celular. Eles observaram que a pessoa não está prestando atenção no filme. Eles fizeram um contrato com os diretores deles
que o filme, de tanto em tantos minutos, ele dá um review. Fala, o que está acontecendo? Porque o cara lá tá coisa. Porque eles estavam começando a perder clientes. E aí mudaram. Olha aí, o novo cliente. Ele não tomou. Exato. E aí no Oscar, um dos diretores lá contou a história. Quer dizer, eu já tinha visto isso aí há um tempo. Eu falei, olha ali. E realmente é verdade. Porque eu estava falando, será que era? Era verdade, você acredita? Os caras fizeram para um novo cliente, fala assim, tá acontecendo isso, tá? Aconteceu isso aqui. O cara fez isso. E aí o cara ouve, agora eu continuo a ver o filme. Senão o cara desiste. Exato. E é legal a gente ver a história do Netflix, né? Que a gente vê a história desse segmento, né? De locação de fita lá atrás, como é que começou. Né? Então você vê a trajetória, né? Hoje, você tinha lá, né? Sei lá, para alugar uma fita cassete para poder assistir um filme, depois devolver ela rebobinada, porque senão pagar multa e tal. Você lembra? Depois veio o stream, né? Que aí vem o Netflix, você já assiste onde você tiver. Aí agora o Netflix já entra com games, que aí você pode jogar também. Mas quem mudou mesmo foi a Apple, né? Sim, mudou toda a trajetória Mudou com o tudo. iPad, né? Lá, iPod, iPod lá atrás. Então a gente teve toda essa trajetória. Hoje o Netflix, ela já não é uma empresa de stream, é uma empresa de dados. Por quê? Porque ela, o consumidor dela, ela sabe o que o cara tá vendo, qual perfil que ele gosta de assistir filme, né? Sabe qual que é o horário mais adequado para ele, e ele te dá um anúncio ali hoje, né? Então tá tudo basicamente de graça. Por quê? Porque o anúncio tá valendo mais do que o stream. Pô, mas você fala disso aqui. Nós estamos conversando aqui. Agora mesmo vai chegar assunto aqui, ó. Que no Instagram, por exemplo, na hora que eu abrir, vai chegar coisa, no TikTok, coisa aqui que nós estamos conversando que eu não. Aí você chega, aí você vai. Porque eles estão mudando toda essa configuração, né, de informação que vai chegar para você o que você quer. Agora, é interessante, o que você sonha, o que você. Eu gostaria de ver uma coisa diferente. Eu não queria ficar preso só no que eu quero, porque se você vê alguma coisa diferente, você vê outra coisa também. Sim. E se você ficar só naquilo que eu quero, isso eu critico um pouco, né? Que é o algoritmo. Sim. Eles mudaram. Semana passada eles mudaram. Aí você já entra direto até no Reels. Aí eu falei, será que é isso que eu queria? Então, assim, meus amigos, os que eu sigo já não é o que chega para mim mais, né? E antigamente era uma rede de amigos, hoje não é mais. Hoje é uma rede mundial. Acabou, me chega coisa de guerra, até em inglês, árabe, chega para mim aqui, eu tenho que colocar na tradução lá. Então, mudou muito. E você tem que adaptar, não tem jeito. É importante isso para sua vida e para o seu negócio. Exato. Rosa, muito bom te receber aqui. Foi excelente esse papo. E eu queria deixar aí mais um minuto aí para você ficar à vontade, né? Falar, né? Seja para o empreendedor, seja para o nosso consumidor aqui. Nós estamos falando para um público hoje, né, diretores de logística, donos de empresas, né? Do transporte, seja ela transportador, embarcador. Mas você dá um recado aí para todos esse nosso público. Então, você sabe que eu sou palpiteira. Eu adoro falar, mas a primeira coisa eu posso deixar é aquela câmera que está comigo aqui. Pessoal, preocupa com a reforma tributária. Olha isso. Segundo, cuida do dinheiro. Do mesmo jeito que às vezes ele pode chegar rápido, ele sai rápido. Cuida do caixa. Cuida do fluxo de caixa. E terceiro, seja curioso. A curiosidade. Então, eu estou falando desse projeto nosso das startups. Sabe, eu quero ver o que tem de novo. Porque na hora que eu chego com você, eu que já estou no... Como é que é? Bolt é a geração do acima de 60. Eu fico ansiosa para conversar e para saber o que tem de novo. Eu sou assim. E a curiosidade vai fazer você ser diferente. Você vai ficar no mundo. Senão você vai ficar deitada, vendo TV, sabe aquele negócio assim, e não vai. Você tem que levar a sua empresa para frente. E aí, toda geração que vem te segue. Então, são essas três coisas que eu falo. Reforma tributária, caixa e seja curioso. Isso aí não tem jeito de ser diferente. Bom, pessoal, não ficou nítido, né, a história da Erlan com mais de 74 anos e como que ela continua, né, evoluindo, crescendo, né, cada dia mais com esse perfil da Rosa, né, que é uma essência dela, né, de empreendedora, de curiosidade, de buscar o novo, de inovar todos os dias,
sempre tá ali nas redes sociais. Inclusive Deixa claro. comportamento, né, Bruno? Inclusive comportamento, porque você tem que mudar. Muda que muda e volta. Exato. Entendeu? O Porque ambiente, né, que você convive. você muda o ambiente. Se você não muda, você vai ficar naquele ambiente chato, antigo. E tem muita gente chata, né? Que você fala assim, gente, como é que não tem ninguém que fala para a pessoa que ela tem que mudar? Então, tem que mudar. Precisa. Exato. Esse mundo novo já chegou. Não vai chegar ainda, já chegou. E a constância, assim, da mudança é muito rápida. Então, tem que observar. Muito bom, Rosa. E assim, pessoal, olha aqui. Nosso podcast hoje tá recheado aí de chocolates. Obrigado, Rosa, pelos presentes. Essa balinha aqui, pessoal, se ainda vocês não experimentou, não experimente, porque vai ficar viciado nisso aqui. Bruno, e eu vou te falar uma coisa, eu falo o seguinte, bom. É boca cheia para conversar, não tem jeito. Tem que ser. Sempre. Vambora. Rosa, e é gostosa. Muito obrigado, é bom saber que tem pessoas, que eu não estou sozinho nesse mundo, tem pessoas com o mesmo perfil, que é nós, assim, curiosos, empreendedores, que buscando sempre o novo, buscando diferenciar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Fica aí, infelizmente, a balinha não vai chegar até vocês agora, mas pode chegar por outros canais aí que a Rosalina tá vendendo. A gente vai colocar os canais também, para vocês conhecerem um pouco mais os produtos da Erlan. Bom, obrigado aí, mais um episódio.